Olá pessoal, eu sou a Laura, estou aqui em mais um episódio do podcast e hoje nós estamos recebendo aqui o Matheus, coordenador da Aldec, que vem feito um trabalho maravilhoso com todas as nossas crianças, adolescentes e jovens do bairro Mamoeiro. Então, Matheus, seja bem-vindo. Estou muito interessado para escutar a sua história, eu sei que é um trabalho lindo que você vem fazendo. Conte pra gente um pouco. Obrigado, Laura. Primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, com quem está nos assistindo também. Eu sou o Matheus, né, como você disse, sou pastor há 12 anos e desde 2016 assumi a missão de coordenar o DEC desde a sua fundação. E a gente vem trabalhando com crianças, adolescentes, jovens, mulheres, né, homens também, nós temos programas com os homens e atendemos hoje 333 pessoas. Né? E eu gosto de pensar que nós somos um ecossistema de transformação social, cultural e esportiva para os nossos atendidos. Não, é muito incrível o trabalho de vocês. Isso, das crianças, sobre as crianças, o que tem lá, o que funciona lá, o que vocês fazem para acolher essas crianças? Então, nós trabalhamos em 3 pilares, 3 polos, né? Dentro do mesmo ambiente. Sim. Nós temos o polo cultural, onde a gente entra as oficinas de balé, de música, coral, capoeira. Nós temos o polo esportivo, que entra karatê, jiu-jitsu, futebol, vôlei, handebol, uma gama de ações esportivas, né? E na área social nós temos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que são grupos, né, de convívio, com os nossos técnicos, psicólogos, assistente social, é uma parceria junto com o CRAS do bairro Mamoeiro, CRAS Polo 3. No social nós trabalhamos também com o projeto Mulher Preciosa, que inclusive é uma parceria com a Casa da Amizade, Centenário, né, e ela visa principalmente o trabalho contra a pobreza menstrual, mas ela também traz formação, traz orientação, traz trabalho para essas mulheres, que na sua maioria são mães também de atendidos nossos. Né? Nós temos para homens o programa, junto com o Tribunal de Justiça, que é o Grupo de Reflexão Vida e Apoio, que visa trabalhar de forma reeducativa os infratores da Lei Maria da Penha, né? Os acusados da Lei Maria da Penha, visando que não haja reincidência e esse resgate de uma masculinidade saudável, né? Honrosa e assim por diante. Hoje as nossas principais vertentes são essas. Sim, e com as crianças, eu sei que assim, aqui na cidade a gente ouve falar de pouca coisa. Como chega essas crianças lá para vocês? O nosso público principal, ele é de vulnerabilidade social, né? Se não 100%, 99%. Sim. Né? A gente é aberto a todos, né? Indiferente de credo, de raça, de cor, de estilo de vida, mas a preferência é para o público da assistência social, né? De invulnerabilidade social. Então, essa criança muitas vezes vem de um lado desestruturado, né? Às vezes nós temos casos de alcoolismo dentro de casa ou de drogas, crianças vítimas de abuso sexual, de violência, de trabalho infantil, né? Resumidamente, de uma desestrutura familiar mesmo. Né? E a Aldec, ela se torna a segunda casa dela. A gente ouve muito essa frase deles. Né? Não, aqui é minha segunda casa. Tia, não, eu não quero ir embora, não. Mas a gente pega crianças ali com envolvimento já com tráfico, crianças vítimas de abuso, na prostituição infantil, no trabalho infantil. Então esse é o nosso público principal. Né? Uma desestruturação completa mesmo da base familiar ou, né, uma estrutura intermediária. Sim. E assim, isso é muito importante. Lá vocês têm um serviço muito completo, né? Que tem assistente social, psicóloga, para estar ali ajudando, porque são crianças, né? A cabecinha deles ali tá um turbilhão de coisas, igual você falou, vem com problemas de casa, né? Tem já uma vida sofrida tão nova. Então, assim, o apoio que vocês dão para meninas que passaram por violência, por estupro, por prostituição, que também tem casos, né? Vocês trazer o lado feminino, o lado mulher dela e despertando aquela coisa que ela perdeu desde nova, né? Sim. Sempre foi acostumada a ser tratada como ninguém. Então, isso é muito interessante porque
a criança crescendo assim, né, Matheus, ela já... se ela entra ali pro caminho da prostituição e deixa, vai ser a vida toda, né? Ela nunca vai conseguir sair. E vocês pegam aquela criança, acolhem, colocam ela no balé. Isso é muito interessante. Sim, é um dos casos que marcou muito esse período de coordenação. Foi um dos primeiros casos que eu atendi como coordenador, mais graves, né? Uhum. Foi justamente duas irmãs, uma de 12 e uma de 14 anos. Na época elas estavam se prostituindo por algo em torno de R$2, Nossa, para que pudesse comer, gente. né? Então, assim, foi um caso muito extremo que a gente atendeu. É corriqueiro isso dentro da nossa comunidade, né? E Imagino. eu até chamo a atenção do nosso público para isso, porque às vezes são fatos que não é mostrado, né? Até para preservar a própria investigação e a própria criança. Mas é uma Sim. realidade na nossa comunidade, né? Então esse fato me marcou muito, né? E em resposta a isso nós investimos bastante na oficina de balé, porque não é só a dança que está ali ou só o balé que está ali, mas é justamente esse resgate, né? Da valorização pessoal, da feminilidade, do autocuidado, Sim. né? As nossas estruturas elas fazem dia de desfile com elas fazem, essa semana passada teve uma festinha do cabelo doido. Então, a que viesse com o cabelo mais diferente ganharia um prêmio. Mas tudo isso ele visa justamente isso, Sim. né? Esse resgate de quem eu sou, da identidade dela. A gente acredita muito que com a identidade firmada se torna mais difícil que essa pessoa pegue o caminho da prostituição, ela pega o caminho das drogas, ela pega o caminho dos vícios. Sim. Né? Mas ela vai ter uma estrutura melhor para passar a sua adolescência, chegar à fase adulta com dignidade, com honra, com respeito, principalmente a si próprio, né? Então, casos como esse marcam muito. Marca E a gente muito. precisa ser a resposta. Eu tenho dito para os nossos colaboradores, Laura, que não adianta apenas a gente levar esperança. Muitas vezes nós precisamos ser a esperança dessas pessoas. Sim, Né? exatamente. Não é apenas dar a vara para ele pescar. A gente fala muito sobre isso na assistência social, né? Sim. E eu concordo que a gente não pode fazer ninguém dependente de doações. Mas muitas vezes nós temos que sim, pegar no colo, pegar na mão, né? Segurar junto ali, caminhar o caminho junto por um tempo e um período. Né? Sim. Não perdendo o objetivo claro que essa pessoa vai trilhar a própria vida, ser protagonista da própria existência. Mas é preciso, além de levar a esperança, ser essa esperança. Exatamente. E assim, o pessoal aqui, acho que eles não têm nem noção do que acontece aqui, né? Vê ali no jornal, um estupro, tal, de uma menor, e não sabe coisas que acontecem aqui. Você vê ali coisa muito pior do que a gente vê em jornal, né? Igual você falou, esse caso aí das irmãs que se prostituíam. Eu nunca imaginava que isso aconteceria aqui e acontece. Então, é um alerta para todo mundo. Pode ser uma vizinha, pode ser uma amiga, um parente seu que mora lá num bairro mais humilde e tá acontecendo isso e não tá sabendo. Então, assim, é importante a gente ficar em alerta, entrar em contato, né, com a Aldec para estar lá ajudando essa pessoa, né? A gente precisa ter uma consciência. O Naí não está bem. Não. Nós vivemos, às vezes, maquiados, né? Ou iludidos. Mas o Naí não está bem. Os nossos índices são muito ruins. Né? Hoje nós temos aí comprovado pelo Conselho Tutelar algo em torno de 5 casos de abuso sexual infantil por mês no nosso município. Ou seja, 60 crianças são abusadas todo ano. Isso casos conhecidos e confirmados, né? Sim. A gente que lida na área, a gente tem a consciência de que o caso do abuso infantil, ele é escondido, né? Ele demora a vir à tona, né? Ele é complexo de se identificar. Então, a gente acredita que esse número ainda é bem maior do que isso. Sim. Mas eu não consigo imaginar, né, a gente ter paz e tranquilidade sem fazer nada, lembrando que tem 60 crianças sendo violadas anualmente na nossa comunidade. Né? E fica o meu pedido à comunidade, de um modo geral, sobre isso, né? Fique atento. Né? Viu alguma diferença, viu mudança de comportamento,
viu algo estranho com os adultos que estão próximos, acione o conselho tutelar, acione a polícia, né? Acione as instituições, para que a gente possa dar esse apoio e intervir o mais rápido possível. Sim. Né? É válido lembrar que você não precisa ter certeza para que você acione o conselho tutelar. Qualquer né? dúvida, Qualquer assim, dúvida. desconfiança, já entra em contato para eles estar investigando, né? Exatamente. Eles vão fazer todo um roteiro, uma investigação, tão preparados para isso, né? É o órgão que tem essa autonomia. Sim. Então, assim, suspeitou, chame. Eu costumo dizer que tomara que toda vez que a gente chama o conselho tutelar, dê uma conclusão contrária àquilo que a gente imaginava. Sim. Né? A expectativa é essa. Que Infelizmente, ainda não é a aquilo. realidade, né? Mas nós precisamos nos levantar como comunidade de Unai para a proteção das nossas crianças. Precisa, sim. Porque são o nosso futuro, né? Essas crianças vão crescer, elas vão trabalhar, né? Elas vão estar aqui ajudando a gente. Então, a gente tem que colocar elas civilizadas, bem estruturadas, com a cabecinha boa, né? Porque são o nosso futuro. O futuro de Unai são essas crianças carentes que estão precisando de nossa ajuda, da ajuda de vocês, né? Sem dúvidas, né? Uma infância bem estruturada, ela gera uma mulher, um homem estruturado, gera uma família estruturada, né? Gera uma comunidade forte. Então, o segredo é justamente proteger a infância. Eu costumo dizer que a infância ela não é uma sala de espera, né? E na prática, às vezes, a gente vê isso. Não, fica aí, né? Quando você crescer, a gente volta a conversar. Não. Né? Mas nós precisamos cuidar, nós precisamos trazer responsabilidade para eles, sim. Sim. Tratá-los com a idade que tem, mas de uma forma responsável, e trazendo a responsabilidade também para eles dentro, claro, da idade, da faixa etária que está, da maturidade que está. Né? Mas nós não podemos deixar, fica aí no celular, fica aí na televisão, fica aí com os amigos. Né? A gente tem muito casos de abuso de adolescentes mais velhos do que as crianças. Então, criança nunca pode estar sozinha. Os pais precisam entender isso, os responsáveis precisam entender isso. A criança não deve ficar sozinha. Né? É um primo mais velho, é um tio, né? A gente sabe que 90% dos abusos acontece no seio familiar. Sim. Então, se torna mais complexo, a gente sabe disso. A gente nunca espera isso da pessoa, mas a gente precisa estar sempre alerta. Sim. E assim, o legal de vocês também é que vocês acolhem não só a criança também. Com a criança, vocês conseguem trazer a mãe, né? Ali investigando tudo com o psicólogo e tal. Conversando, vendo qual o problema daquela criança ali, vocês conseguem também trazer a mãe, que às vezes está precisando de alguma ajuda, né? Ter uma conversa. Sim, eu disse no início que eu entendo que a gente é um ecossistema de transformação social. Por quê? Porque a UDEC sozinho não consegue, outras instituições não conseguem sozinho, o poder público não consegue. Sim. Né? Então ele é um conjunto. A escola, a espiritualidade, a família, o poder público, o posto de saúde, nós precisamos trabalhar juntos. Né? Quando há uma rede formada, a chance de sucesso se torna infinitamente mais. Né? Hoje nós temos o privilégio no bairro, no território que a gente atua, de fazer estudos de caso conjuntos com a equipe da saúde, com a equipe da educação, com a equipe da assistência social, né? Com igrejas que têm um trabalho não só religioso, mas social no bairro. Né? Nós temos... A gente conversa junto com a Associação Natal Justino da Costa, que dá aula de reforço lá. Então, há troca de informações. E com isso, a velocidade desse atendimento, e principalmente da intervenção quando é necessária, ela se torna mais eficaz, mais rápida. Né? E com isso, o sucesso desse atendimento é alcançado mais rápido. E eu tive o privilégio, em 2018, de coordenar a eleição do Conselho Tutelar, via Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. E na posse dos conselheiros eu falei algo para eles que marcam muito a minha vida. Eu falei, olha, 5 minutos de uma criança importa. Se ela está no abuso, se ela está na droga, se ela está num lar que não está estruturado para ela. Então, 5 minutos ali junto com aquele que fere ela é uma eternidade. Então, nós não podemos demorar a ter uma ação.
né? Então, eu acho que esse é o principal ponto, né? Ser veemente e ser rápido naquilo que a gente defende. Sim. E tem outras crianças também que a gente sabe que não só as meninas sofrem, né? Tem os meninos também que entram cedo, mais cedo assim pro tráfico, né? E também tem casos de abuso com menino também, que é muito triste, é muito traumático também, né? Sem dúvidas, o abuso ele não tem classe social, Não, ele não tem religião, ele não tem cara, não né? tem Não tem roupa. roupa, ele não tem nada, né? O abuso ele é algo que atinge toda a comunidade, né? O mais religioso, o menos religioso, o mais próspero, né? Os casos de vulnerabilidade social, Uhum, ele alcança isso em meninos também, né? A questão do tráfico também, ela é gritante, né? Infelizmente, nós temos uma legislação que não nos ajuda a combater essas pequenas quantidades, né? Para que seja punido de fato, né? uhum. Mas nós temos casos, nós já enfrentamos casos lá de crianças de 7 8 9 anos, já sendo aviãozinhos, já é um caso, por exemplo, de um jovem uma criança de 8 anos, na verdade, ela saía do bairro Mamoeiro e ela levava droga para Boa Vista de bicicleta, né, para ganhar Nossa, ali na entre rodovia. 2 e 5 reais, né, além da questão da droga, ainda tinha, né, os riscos da rodovia, Sim, né, a a distância. distância, consequentemente um trajeto dessa criança não vai para a escola, então ela gera evasão Sim. escolar, Uhum. enfim, é um efeito dominó, né? Sim, nossa, isso é muito complicado, porque em muitos casos é difícil resgatar essa criança, né? É muito difícil trazer ela de volta e tirar ela, porque já envolve amizades, né? Amizades assim, pessoas que influenciam, tá ali. Não, mas é um dinheiro mais fácil, não, mas vem cá, você tinha combinado comigo. Nesses casos é muito complicado. É É o, muito complexo trazer a criança de volta e tirar ela desse meio, né? sim, o traficante ele realmente ele sabe quem ele escolhe, Uhum, né? E ele sabe como escolher, ele sabe como cativar, ele sabe como é, conquistar essa criança, né? Nós temos o nosso instrutor de futebol que ele fala algo muito simples. Ele disse um dia para nós lá o seguinte: olha, se tiver uma bola e tiver a droga, a criança vai na bola. Mas se a gente tirar a bola, sobrou a droga para ela. Né? Então, é uma peladinha que está acontecendo. Não, é uma proteção para que aquela criança não esteja em um lugar de vulnerabilidade. Eu preciso puxar um pouco da orelha dos homens aqui com você, Laura, porque a gente vê a falha, né, da paternidade principalmente, sim. né, em dois viés. O primeiro, do abandono real, né, dos nossos usuários, aí, talvez 70% ou mora com a avó ou mora com a mãe apenas, né, e os irmãos. Uhum, Então, há uma negligência dos homens na nossa comunidade, né, no nosso Brasil, na verdade, né. sim. Nós temos aí milhões e milhões de crianças que não têm nenhum nome na certidão do pai, né. Então, nós precisamos nos levantar com uma masculinidade saudável, né, presente, principalmente. Ser pai não é dar sustento, é muito mais do que É isso, muito mais do que isso. né? A gente vê muitos também, algo que eu chamo de órfãos de pais vivos, que são crianças que têm o pai e a mãe dentro de casa, mas não têm a presença, não têm O a amor, direção, não têm o amor, não têm o o cuidado. apoio, né? E Exatamente. acontece muito, eu vejo muito isso acontecer, porque a criança sem estrutura mesmo, sem um lar, pode ser até, às vezes, muitas vezes já vi mãe, né, sem o pai, mas tá ali dando apoio e tal, mas tem criança que não tem nada, não tem a mãe nem o pai, a mãe tá trabalhando porque tem que trazer sustento, o pai também às vezes fica dias viajando fora e chega, nem dá atenção, não conversa, não tem um apoio, não tem um diálogo, nunca chegou e falou, ó, meu filho, eu tô aqui, tudo bem, você errou aqui, mas vamos tentar acertar, né, isso conta muito, às vezes só briga ali na hora do erro, tirou uma nota baixa, apanha, fica de castigo, fica sem poder sair alguma coisa. E isso afeta muito futuramente, né, Matheus? Isso aí é um reflexo futuramente
a criança cresce, vira um adulto cheio de traumas, um adulto depressivo, um adulto, às vezes irresponsável, nem precisa, às vezes acontece de nem estar no caminho errado, né? Às vezes está ali trabalhando, mas é um adulto irresponsável, não consegue arrumar um emprego, só às vezes tem um vício em bebida, cigarro, e tudo isso veio lá atrás, lá dentro de casa, lá dos pais. E vocês têm um projeto, né, de apoio a essas crianças. Justamente todo o contexto da UDEC, ele visa isso, né? Esse trabalho família, esse trabalho comunidade ali, através dos outros órgãos e entidades, o trabalho junto com os pais, né? Esse resgate de uma família saudável, de uma família estruturada. Então a gente visita a casa, a gente conversa com as mães, conversa com os pais, liga, tá presente. E uma coisa que a gente precisa entender, Laura, que às vezes a nota baixa na escola, né? Hoje a gente vê muito automutilação, Sim, né? Nos nossos depressão. adolescentes, depressão. E tudo isso é justamente essa essência de uma família estruturada, né? Essa ausência de uma família desestruturada. Então a gente precisa resgatar esses pontos de uma forma que não é só no futuro que vai dar um BO, mas ele já está acontecendo. Sim. Então, peraí, meu filho tirou uma nota ruim, não é costume dele fazer isso, né? Ele vai para a escola direitinho, ele tem tido um apoio familiar para isso, peraí, algo pode estar acontecendo. É um sinal, né? Quando a gente pega o abuso, por exemplo, a gente pega crianças que eram extremamente extrovertidas e elas começam a ficar introvertidas, ou ao contrário, né? Eram extremamente introvertidas e passam a ficar extrovertidas, e mais alguns sinais. Então, assim, toda mudança de comportamento, ela precisa ser avaliada não só o que está acontecendo e nem somente punir o que está acontecendo, mas buscar a raiz do problema, né? Eu costumo dizer que a droga, que a automutilação, que a rebeldia, né, que a gente trata como comum na adolescência, Sim. mas ela tem um nível daquilo que é normal e daquilo que não é, eles são frutos de uma raiz que pode revelar coisas mais profundas, machucados mais profundos nos sentimentos, nas emoções dessa criança. E nós temos lá, sim, né, assistente social, na questão da visão, principalmente familiar dessa criança. Nós temos a psicóloga que vai atender, sim, e faz esse trabalho contínuo através do serviço de convivência, que são grupos realizados por elas, né, com esse objetivo mesmo, de conhecer mais o usuário, de entender o que está passando lá, né, e dali, quando é necessário, traz para mais perto e faz os encaminhamentos para o restante da rede. Né? Não é um caso de saúde, vamos encaminhar para a saúde. Né? É uma situação que está acontecendo na escola, vamos sentar junto com a escola. Né? É um caso que já violou o direito dela, vamos encaminhar para o conselho tutelar e para outros órgãos que são competentes a isso. Sim. Mas a gente precisa ficar atento aos frutos e não tratar ele como um problema em si. Né? Não estou dizendo que não tem que ser corrigido, que não tem que ser mostrado, que não tem que ser cobrado. Né? Mas a gente precisa entender se tem algo a mais ali por trás. Investigar ali, né? Conversar com essa criança. E, Matheus, lá também tem esse apoio para mulheres. A questão você falou da proteção não. Grupo de reflexão. Grupo de reflexão, sim, né? É bastante interessante para mulheres que, às vezes, é uma adulta, né? Que já passou por isso na infância. E lá vocês sentam, conversam e tratam tudo isso também, né? Sim. Eu vou abrir um leque na minha área pastoral, bem simples, mas é muito comum no gabinete pastoral eu ouvir casos de senhoras de 40, 50, 60 anos de idade dizendo, e geralmente a frase começa da mesma maneira, olha, o que eu vou contar eu nunca contei. Em seguida tem uma questão principalmente de abuso por trás, né? Ou até mesmo da violência doméstica. Eu volto a dizer que os nossos números em Unai não são bons. Né? Nós temos aí uma média de 300 casos de denúncias de Maria da Penha por ano na nossa comunidade. Praticamente um caso por dia. Né? Nós tivemos essa semana, se eu não me engano, na terça-feira, né, o caso de uma agressão a uma mulher
grávida de 8 meses pelo companheiro. Sim. Né? Tentativa de feminicídio, Tentativa de feminicídio. Nós temos uma média a cada 2 anos de um feminicídio, um naí. Sim. Matheus, comparado aos números nacionais, é baixo. Né? Realmente é baixo a nível nacional. Mas eu não consigo imaginar um caso de abuso acontecendo. Né? Para mim, ele é alto. Um caso de feminicídio acontecendo, para mim, ele é alto. Se está acontecendo, tem que não acontecer, tem que proteger essas pessoas, tem que ajudar, tem que... Sei lá, para uma mulher que tá... Eu sei que lá também tem a conversa com os homens, né? Sim. Que tem ali o primeiro caso, a primeira denúncia. Vocês têm uma parceria com o Tribunal de Justiça. Com o Tribunal de Justiça. Sim. E conseguem fazer um grupo de apoio para eles também, né? Desde 2019, a gente atua junto com o Tribunal de Justiça nos casos da infração ou denúncias da Maria da Penha, né? Onde o infrator ele é encaminhado para o DEC. Eu quero apenas deixar claro que ele não funciona no mesmo horário que as crianças estão, né? Ele é um grupo noturno, mas é justamente esse grupo. Ele chama Vida e Apoio e Justiça pela Paz em Casa. Né? É um próprio programa do Tribunal de Justiça que é executado pela UDEC. Em 2019 nós atendemos, se eu não me falha a memória, 158 homens nesse grupo. E eles ficam com a gente em algumas reuniões, né? Eles são obrigados a ir via decreto judicial e a gente trabalha, né? A masculinidade, tenta achar com eles aonde tudo começou, né? Quais foram os gatilhos para isso. Muitas vezes vem de um lar já desestruturado. Sim. E presenciou a violência, então eles estão replicando aquilo que eles viram como algo, como um padrão de relacionamento, né? Infelizmente, o álcool está presente em 99% dos casos, né? E aí fica meu chamado à nossa comunidade, né? A gente precisa entender aonde é o nosso limite de todas as coisas, né? Cada um se conhece e precisa se conhecer para isso. Mas a gente trabalha isso desde 2019 com o Tribunal de Justiça, né? Diminuiu um pouco o fluxo na questão pandemia. Estamos retornando esse ano de 2022, ainda de uma forma um pouco mais tímida do que 2019, mas com resultados já na nossa comunidade bem interessantes. Como Naí é uma cidade pequena, né, relativamente pequena, a gente encontra esses homens que passaram com a gente na rua, às vezes fazendo compras ali e tal, e eles conversam com a gente. Então, o resultado tem sido muito positivo, né, porque às vezes falta uma orientação. E eu costumo dizer, Laura, que a gente se prepara para tudo na vida. É uma das conversas que eu tenho com eles. A gente se prepara para formar, a gente se prepara para ganhar dinheiro, a gente se prepara para ser feliz, mas dificilmente a gente vê pessoas se preparando para a vida 2. Né? Então esse conhecimento também ele é importante para isso. Né? É muito importante. Esse grupo de reflexão visa isso. Esse ano, no final do ano, nós firmamos, do ano passado para início desse ano, a parceria também com o Tribunal de Justiça para a gente atender as vítimas. A mulher, né, dentro da Lei Maria da Penha também. É deficiário isso no município. Sim. Né? Então a gente quer construir um lugar seguro, um lugar que elas podem se expor, um lugar para dar um apoio até socioeconômico para ela, naquela fase de transição. A gente vê muito isso. Às vezes a mulher ela não sai de um relacionamento que faz mal para ela, né, que gera até violência física e as outras violências que a lei prevê, por causa de sustento, por causa ela tem lá 2, 3 filhos com um companheiro, e ela não sabe como é que vai fazer, ela não tem o apoio da família, né? Como é que eu vou dar comida para o meu filho? Então, às vezes, a mãe prefere sofrer ela o dano, mas vendo o seu filho sendo cuidado. Então, a ideia desse grupo é esse apoio completo e total. Né? Inserir ela no mercado de trabalho, preparar ela para o mercado de trabalho. Então, nós estamos caminhando para a implantação dessa fase agora, dentro do grupo de reflexão. Não, é muito necessário um apoio para as vítimas, mesmo que ele tenha uma timidez ou algo assim, né? Vergonha de falar, de contar, porque ninguém quer saber o que quer falar que passou por isso, né? É muito vergonhoso, é muito humilhante às vezes, mas é importante. E quando estiver acontecendo,
né, que em breve estará, é muito importante, se você passar por isso, você procurar ajuda, porque a violência, ela fica danos, assim, às vezes até permanente na cabeça da gente, né? Coisas que a gente escuta, porque não é só a violência física, tem a violência psicológica. Então, assim, é muito importante ter um apoio. Às vezes a pessoa passa por isso, superou, tá seguindo sozinha, mas não tem condição de estar ali conversando com alguém, não tem jeito de falar com alguém, não tem como ir num psicólogo, pagar um psicólogo, um terapeuta para estar ajudando, porque é muito necessário isso nesses casos. Porque é muito trauma que gera para a pessoa, né? O grupo, nesse contexto todo que eu mencionei, ele ainda não está ativo, mas esse atendimento pontual ele já está. Então, assim, as mulheres que de alguma forma têm enfrentado isso, seja a violência psicológica, material, a própria física, né? Nós estamos abertos, tá? Pode nos chamar, é tudo em Muito sigilo. legal. Não precisa haver inicialmente a denúncia, né? O encaminhamento pelo Tribunal de Justiça, a demanda pode ser espontânea também no caso da vítima. Se ela estiver passando por isso no momento e precisar de sentir vontade, que precisa de uma ajuda, querer conversar, ela pode estar procurando também, então. Ela pode estar procurando, né? Nós temos o nosso canal pelo Instagram, tem lá o link do WhatsApp da instituição. É sigiloso, pode ficar bem tranquilo. Ou pelo próprio direct também, as pessoas que têm acesso já estão preparadas para receber essas demandas, né? E até o acompanhamento para denúncia, tudo isso a instituição oferece, né? E aí a gente já linka a Mulher Preciosa, que é esse trabalho mais contínuo, né? De proteção, de apoio, de desenvolvimento da mulher, que tem trago resultados fantásticos também na nossa comunidade. Não, é incrível o trabalho de vocês. Assim, a gente fica com o coração quentinho, assim, de saber que aqui existe pessoas como vocês que acolhem, né, igual você falou, é um ecossistema, né, vários nichos, pega ali a criança, pega ali a mãe que tá sofrendo, a família toda ali pode ser acolhida e tratar aquele problema para estar futuramente todo mundo bem, todo mundo tranquilo, uma criança feliz, um adulto bem resolvido, né? Sem dúvidas. Hoje a gente atende de forma fixa 333 pessoas, né? A sua maioria criança e adolescente, mas nós temos jovens e mulheres adultas, né? Nós estamos implantando também, eu esqueci de mencionar a você, um projeto com a melhor idade no bairro, que é justamente o link com a família. Como nós temos casos de crianças que são criadas pelas avós, então a gente quer prestar um serviço para essas avós também, dar esse apoio mais de perto, mais contínuo, né? Outro viés, outra frente de trabalho também é a questão das escolas, né? A gente hoje atua em parceria tanto com a Secretaria Municipal de Educação, quanto com os diretores de escola, alguns nos chamam diretamente, com palestras principalmente no socioemocional das nossas crianças e adolescentes. Né? Alguns dias atrás eu estive numa escola estadual e uma das perguntas que eu fiz na sala foi sobre crise de ansiedade. E por incrível que pareça, 80% dos alunos que estavam ali, devia ter 40 e poucos meninos ali, levantaram a mão que já tiveram crise de ansiedade. Né? Então essa é a realidade que nós estamos enfrentando na adolescência. Né? E às vezes a gente se coloca, na minha época não tinha isso. Né? Na minha época criança não tinha depressão. E a gente até entende que não é maldade de quem fala isso. Mas nós precisamos entender alguns fatores que vêm mudando na nossa conduta como família. Né? O excesso de telas na infância. Sim. Né? Que vai gerar uma ansiedade. Nós temos aí dados já, pesquisas, principalmente americanas, já mostrando isso. Né? Uma criança hoje que tem acesso à tela com a que não tem, ela chega a ter 2 vezes mais ansiedade do que a que não tem esse acesso. E aí eu tô falando de criança de 2, 3 anos de idade. Sim. Né? Então nós precisamos nos alertar a esses pontos. E o que ela tá vendo ali também, né? Rede social é um negócio, uma coisa muito assim, você pode ter acesso a tudo. E ali, a criança mexendo, uma propaganda, clicou, um vídeo ali mais interessante, apertou e tá vendo, assim, tem que ter muito cuidado, os pais têm que estar sempre monitorando, né? Sim, nós precisamos lembrar que
a internet ela é a rua de casa, né? Isso. É um pouco maior. Alguns pais falam isso pra gente. Não, eu prefiro ver ele na internet do que deixar ele na rua brincando ali, vulnerável. Mas, na verdade, tá vulnerável da mesma forma, ou talvez até maior. Não, eu acho que é até maior. Né? Nós temos uma grande raiz de toda essa bagunça que a gente tem visto, tanto a nível do abuso, uma sexualidade desconstruída na vida dos adolescentes, bagunçada, né? E a gente vê isso um efeito da pornografia, né? Que é justamente o que você falou, né? A criança ela tem acesso a tudo, né? Eu ouvi um relato de um tio que me contou que o seu sobrinho de 3 anos gravou lá no Google, né? Ele não precisa nem saber escrever, ele pode mandar o áudio, né? Nossa. Pesquisando foto de mulher pelada. 3 anos de idade. Né? Então a gente precisa entender que é um campo minado. Né? E a pornografia, ela não é só um descobrimento de sexualidade, pelo contrário. Né? Ela é viciante como a heroína, ela causa depressão, ela causa distúrbios hormonais, né? Ela dá picos de hormônio, depois ausência deles, enfim. Nós temos aí vários malefícios, né, que ela traz, e principalmente quando se fala de criança e adolescente. Sim. Então, assim, os pais precisam ficar atentos a isso. Eles precisam instalar aplicativos que bloqueiem isso onde ela tem um contato com a internet, seja no celular, seja no computador. Mas limite de tempo também. Limite de tempo. Monitorando ali o que tá vendo, né? Assim, não também na forma, acho que também tem que ter cautela, né? Da forma de ser, porque, né? Não é brigar e gritar, né? Pra criança já ficar com medo. Porque essas coisas, eu na minha opinião, como mulher e mãe, hoje eu tenho um filho de 3 anos que assiste ali um desenho ou outro de desenho mesmo, que tem só brincadeirinha, musiquinha, essas coisas. Eu acho que a gente tem que ter cautela como falar com a criança. Se você mostra agressividade com aquilo, não, isso não pode, não sei o que, a criança já vai. Ah, então isso é legal, né? Então agora que eu quero, tanto que eu faço na educação do meu filho, eu faço muito psicologia reversa, sabe? Não, ele quer pegar um negócio, ah, não, isso aí é chato. Não, isso aqui que é legal. Não, você não vai brincar com esse não, eu que vou. Aí ele vai lá e para de brincar com, tipo, copo de vidro e pega o de plástico porque eu falei que era mais legal, entendeu? Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque às vezes pondo muita agressividade e jeito de falar vai despertar mais curiosidade na criança aí que ela vai querer. Ah, não assista esse vídeo, não assista essas coisas, não vê televisão até tal hora. Né? Não mexe no celular depois das 10 horas. Aí que ela vai querer, aí que ela vai pegar e lá, desligou o Wi-Fi, vai lá, liga, né? Acontece muito isso. Eu tenho um sobrinho novo, pré-adolescente, né? De 13 anos, que é uma fase bem difícil. E assim, vejo a mãe dele penar com ele, com essa situação. E ela mesma me mostrou que a agressividade ali, a brigar e querer pôr, assim, moral, assim, não foi o certo. Foi conversar, foi, é legal mesmo essas coisas, mas não é certo, entendeu? Tem que ensinar o limite, né? Tem. Eu queria dar alguns palpites nisso, né? Mas o primeiro é entender a fase que está. Tem fase que tem que ser realmente de cortar. Tem fase que de fazer essa troca, tem fase que é de bonificar, né? Olha, se você fizer isso direitinho, você vai ganhar isso aqui. Isso. Né? Então, entender a fase que aquela criança ou adolescente está vivendo. E a segunda coisa que a gente precisa é parar de tratar criança e adolescente como bobo. Né? Eles têm consciência de mundo. Então, é sentar e falar de forma real. Né? Seja nessa questão de tela, seja na questão de sexualidade, na questão escola, mostrar de forma clara e objetiva. Né? É claro que a linguagem que eu vou usar com um adolescente de 15 não é a de uma criança de 3. Sim. Né? Mas eu preciso em todas as fases ser muito claro e transparente. Olha, Sim. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui acontece assim, isso aqui vai te levar a tal lugar. Sim. Né? Por quê? Porque nós nunca vamos conseguir proteger 100%. Né? Ele vai estar na rua, ele vai estar na escola, ele vai estar em outros ambientes que você não tem todo o controle.
né? Então a gente precisa ensinar a conviver próximo às escolhas ruins e escolhendo a escolha boa, né? Ele tem que ter essa consciência do caminho que vai pegar, né? Então, Sim, assim, seja claro, criança não é boba. Não precisa tratar ela como boba. Ah, você não entende isso aqui ainda. Senta e ensina, né? A gente vê muito isso, principalmente nas meninas, na questão da própria menstruação, né? Do início do período sexual e assim por diante. Falta esse sentar e orientar. Eu entendo também que muitas mães e pais não sabem como fazer isso, é. né? Como é que eu puxo esse assunto? Né? E na verdade não tem que ter um segredo, não tem um jeito certo de fazer, tem que ser Uhum. feito, né? De Sim, forma transparente, real e direta. Olha, isso é isso e ponto, né? Não precisa contar a história da cegonha lá, né? Pode é, ser clara de como é que funcionam as coisas. sim. E ela vai aprender, né? Se não aprende em casa, ela vai aprender de qualquer jeito na rua, que isso é muito perigoso. Então é melhor você sentar ali, mostrar, ó, é assim que funciona. Não tem segredo. Sim, E para não despertar também curiosidade, né? Às vezes você querer não falar, nunca querer que esse assunto chegue, e a criança às vezes tem, né, receio de perguntar, porque o pai e a mãe nunca dá abertura para aquilo. Então é melhor sentar e conversar de forma clara, e a criança vai crescer com a cabeça muito mais bem formulada sobre aquilo, né? sim. O principal papel é dos pais, né? Uhum. Porque ali É. você tem toda uma estrutura de crenças, de valores que você quer repassar para o seu filho E ou filha. exemplo, né? E exemplo. Espelho. Exatamente. Então, assim, senta e seja claro. Uhum. Olha, a minha expectativa é que você pegue esse caminho aqui. Uhum. Esse caminho que você está querendo pegar vai te causar isso, isso e isso. Mas a escolha é sua. Quem vai colher o fruto disso é você. Né? A gente precisa trazer essa responsabilidade, principalmente sobre os adolescentes. Né? E lá na frente a gente vê isso de uma forma destrutiva. Uhum. Né? Eu volto a linkar, na UDEC eu trabalho mais criança e adolescente, mas como pastor a gente alcança todas as faixas etárias e a gente vê muito isso dentro do casamento, né? Uma desestrutura, por quê? Porque faltou algo lá na infância de uma orientação, né? Sim. 90% das brigas que a gente atende como pastor de casais, você para assim na mesa e fala, não, gente, eu não tô entendendo o que vocês estão fazendo aqui, né? São coisas muito banais, muito básicas, Sim. né? Tem gente que briga pela pasta de dente lá, a gente se espreme, se vai apertando de qualquer jeito. Uhum. Então a gente precisa alcançar um lugar maior de maturidade. E isso é construído com os pais lá, da responsabilidade, ensina o caminho, mas deixa a criança e adolescente, obviamente, cada fase tem a sua liberdade, né? O nível de liberdade que vai ser dado, mas de fazer a escolha e de colher o resultado dessa escolha também. Né? Não dê tudo aos seus filhos, não faça isso. Né? Uma das crises de ansiedade que a gente tem acompanhado, a criança perdeu a perspectiva de vida. Por quê? Porque tudo que ela sonhou até o momento ela já tinha conquistado. Então não tinha aquele prazer de qual que é o próximo passo, né? O que vai ser agora? Como é que eu vou chegar nesse objetivo agora? Então ela acelerou o processo de conquista demais da vida dela, né? Ouvir um não, né? Ralar o joelho, faz Uhum. parte dessa construção nossa de maturidade. E uma criança perder a perspectiva de vida é muito triste, porque assim, quando você é criança, tudo que você sonha é, eu vou ser isso, eu vou crescer, eu vou fazer faculdade, ou eu vou trabalhar com isso, eu vou ter família, então, né, é muito triste ver essa situação, assim, olhar para uma criança caminhando ali para uma depressão, com crises, né? Sim. A questão da fome, né? Também Nossa, é real no nosso município. sim. Né? O nosso presidente, o Donizete, ele chegou de mais ou menos 7h30 da manhã. As crianças estavam entrando na instituição e ele ficou ali conversando com algumas, né? E Uhum. ele perguntou, a gente faz muito isso de propósito. Tomou café hoje? Tomei, tia. E você? Não. Ah, mas porque você não quis, né? Aí a criança ficou calada. Aí ele insistiu um pouquinho nisso. E ela falou, não é porque eu não quis, tia, é porque não tinha. Né? Mas não tinha hoje, né? Não, tia, não tem todo dia. Né? Então nós temos realidades dessa. Hoje nós acompanhamos, Laura, cerca de 33 crianças ali que há um grau de vulnerabilidade financeira maior. Né? Então Uhum. 10% do nosso público ali hoje ele passa fome. Sim. Se tiver a ausência disso.
No período de pandemia, onde as escolas ficaram fechadas, nós tivemos que abrir, criamos uma maneira de abrir para pelo menos fornecer alimentação. Né? As oficinas estavam proibidas de atuar naquele momento, mas porque a necessidade de comida não para. E nós temos crianças, por exemplo, que se alimentam na UDEC e se alimentam na escola. Né? E às vezes nós não conseguimos atender com uma cesta básica, porque é um problema de vício, né? Então às vezes vai pegar aquela cesta e vender por drogas. Então é uma estrutura que está completamente destruída ali, e ela precisa ser suprida em todas as áreas, né? Até que a gente consiga restaurar a dignidade, o trabalho, a renda daquela família. Né? Eu tenho uma consciência muito clara para mim, que pobreza a gente se vence com renda. Não tem outra maneira. Não é doação de cesta básica, não é doação de ajudas, não é o Pix solidário. Né? Tudo isso faz parte do processo até que a pessoa alcance esse lugar de sustentabilidade. Mas pobreza se vence gerando emprego. Né? Inclusive nós vamos lançar um programa novo em 2023 agora, que chama Conecta Trampo. É uma linguagem bem juvenal, né? Juvenil. Que ele é justamente essa palavra de conexão mesmo. Empresa com os nossos beneficiados, e a entidade fazendo essa gestão junto com as duas pontas. Né? Onde a empresa vai cadastrar a vaga que ela tem no nosso sistema e vai ter o currículo também daqueles que são atendidos pela entidade cadastrados lá. Seja o adolescente, seja os pais também, para preencher aquela vaga. Então, a nossa ideia é que o nosso empresariado ele dê uma preferência, ou ele tem um olhar para o público vulnerável também. Né? Entendendo o contexto de limitações. E para não uma criança entrar também no trabalho infantil, né? Que é um caso que vocês veem muito lá. Criança que tem que parar de estudar. Infelizmente, isso acontece muito. A criança tem que parar de estudar para poder trabalhar de boia fria, né, no campo, ali no sol quente. Criança de 10 anos, já escutei falar, criança trabalhando sem poder estudar para poder comer, levar comida para os pais, ajudar os pais em casa. É muito complicado. A gente... Hoje, 70% do nosso público atendido tem defasagem escolar. Quando você junta isso a um sistema educacional que não reprova, né, você entende que essa criança ela parou por algum motivo externo, não escolar. Né? E entre eles o trabalho infantil. No ano de 2021 nós fizemos, se eu não me falha a memória, 16 denúncias sobre o trabalho infantil. O NAI tem uma rede interessante que está sendo construída, né, entre o Ministério Público do Trabalho, Prefeitura, Conselho Tutelar e as ONGs, para fechar essa questão. Né? E eu quero lembrar que o trabalho infantil não é não poder ensinar o seu filho um trabalho. É diferente as duas coisas. Né? Mas é justamente, nós tivemos um caso de denúncia do ano passado de uma criança de 9 anos que acordava 3 horas da manhã, ia para boia fria para ganhar ali, se eu não me engano, R$3 por saco de milho colhido. Né, naquela recata do milho. Então, R$3 por saco. R$3 por saco. Né? E o que acontece com essa criança? Ela não tem condição física, emocional e de saúde para estar na escola no período da tarde. Ela saiu 3 horas da manhã, trabalho braçal. Né? Então ela não aguenta. Um adulto já chega cansado. Né? Então ela é impedida de ir para a escola. E eu quero lembrar que a questão da frequência na escola até os 8 anos é obrigatória. Né? O ECA prevê isso. Então, os pais que também permitem isso, eles podem sofrer danos. Mas o trabalho infantil tem roubado muitas infâncias ainda. Né? Lembrando que, volto a dizer, porque é um tema bem polêmico com o empresariado, né? Mas não pode nada hoje. Na verdade, pode. Você pode ensinar o seu filho, você pode ensinar sua filha, você pode inserir um jovem de 14 anos a partir dos programas como Jovem Aprendiz. Né? Nós temos o CEPASA que faz isso, temos a Rede Cidadã que faz isso, e o UNAI. Então tem como sim, mas da maneira certa, sem prejudicar a infância, a adolescência, a estrutura física
dessa criança. Sim, tanto que do Cepasa tem horários, né? Horário, acho que é só 5 horas por dia, né? Sem atrapalhar ali. Do final de semana, sábado, eu acho que também não pode. Então, assim, é isso, né? A criança ali, o adolescente com 14 anos de idade, entrar no mercado de trabalho e começar a aprender sobre aquilo, né? Como que funciona, ter seu dinheirinho ali para poder comprar suas coisinhas, já preparando para a vida adulta, não ser um trabalhador igual um adulto, com, né, com horários e tudo, ficar até mais tarde, porque acontece muito das crianças chegarem, começar a trabalhar ali à tarde e ficar até à noite numa empresa, numa oficina. Sim. Às vezes você vai em oficina, alguma coisa, você vê criança lá trabalhando e chega cansada no outro dia, tem que ir para a escola às 6 horas da manhã, né? Cansado, não consegue. Ou vai e não produz nada, né? É, Mas realmente precisa ser blindado isso, né? Lava-jato, a gente vê uhum, muito. O próprio a boia fria e assim por diante. E a uhum. gente precisa lembrar, gente, que os ambientes, né? Por exemplo, criança vendendo bombom 10 horas da noite na rua, Já vi né? muito. A gente vê muito isso. E às vezes, na boa vontade, a gente chama essa criança, põe ela na mesa com a gente. Olha, senta aqui, eu vou pagar um sanduíche para você. E nada contra isso. Mas a gente precisa entender que da mesma maneira que ela senta com você, um cidadão de bem, ela senta com um possível abusador, ela Sim. senta com um possível traficante, né? Então, Uhum, do mesmo jeito que ela abre a vida dela para você, ela abre para esse público também. uhum. Então, não é só a questão dela estar ali vendendo um bombom, né? É a exposição a lugares onde ela pode ter o contato com álcool e a droga a primeira vez, Uhum. né? O contato de festas, né? A vida sexual a primeira vez. Então, tudo isso precisa ser construído nela, né? Você tem que estar no lugar certo. Sim, Um adolescente de 14 anos, ele não tem que trabalhar para sustentar a casa. sim. Não é a, a primazia, né? Mas ele tem que ser inserido para aprender uma profissão. É diferente as coisas. Isso, Então, nós precisamos ter essa consciência. é verdade. E assim, o projeto de vocês é incrível. Incrível, tô deslumbrada. E tudo que é bom tem que crescer, né? Tem que expandir. E vocês planejam expandir, colocar em algum outro bairro? Porque agora é somente lá no Mamoeiro, né? Sim. Hoje a nossa sede é Mamoeira, a gente atende todo o território ali, né? Industrial, Santa Clara, Mamoeiro. Uhum. A minha diretoria briga muito comigo, sabe, Laura? Que eles falam que até os passarinhos que passam voando eu quero atender eles. Acho que é um pouco do coração até pastoral, né? Uhum. Mas o pastor Wanderlust, que foi o principal fundador desse projeto, ele me falava algo muito simples. Onde ele dizia o seguinte: se não for para amar o que Deus ama, nós vamos parar. E Deus ama a gente, né? E com isso, a gente é impelido a fazer sempre mais, Uhum. né? E se Deus quiser e está planejado para que isso aconteça, a partir do ano de 2023, eu acredito que até maio a gente implante isso, nós vamos estar expandindo de uma forma mais gradativa para os bairros Novo Horizonte, Canaã, Iuna, né? A gente deve ofertar lá o ano que vem a oficina de música, a oficina ou de capoeira ou de balé, e nós já temos, na verdade, lá o futebol já acontecendo lá toda terça e quinta. Uhum. Ainda vai as oficinas culturais e esportivas, né? Não dá para levar um segundo polo, Uhum. igual do Mamoeiro, principalmente por questão de recurso, Sim. né? Hoje a Aldec, na estrutura que a gente tem hoje atendendo o território do bairro Mamoeiro, a gente tem um custo estimado aí de 600 mil por ano, né? É muito dinheiro, o volume né? Quando eu divido isso por assistido, hoje uma criança nossa, ela recebe um investimento de R$ 125 por mês. Isso com alimentação, com a roupa dos treinos, com as atividades, com o acompanhamento psicossocial. Então, na Uhum. verdade, se torna um valor muito, muito risório em vista do serviço prestado, né? Obviamente, como é um volume grande, né, vai dar um montante grande de dinheiro. Mas a nossa ideia é, sim, ir para esses bairros, né? Na verdade, já está aprovado com a diretoria. A gente está em conversa com alguns vereadores na questão da emenda impositiva que eles têm para que a gente possa captar um recurso específico para atender os bairros lá de cima.
entendendo que há uma vulnerabilidade social também, né? É um público que precisa desse atendimento, né? O nível do tráfico se torna um pouco mais intenso lá ainda. Então, a gente precisa estar onde tem demanda, né? Se não for para amar o que Deus ama, nós vamos parar, e Deus ama a gente, né? Então, é justamente isso, né? E se Deus quiser, nós vamos para mais lugares. Nós estamos em quase 10 escolas hoje mensalmente também, com as palestras socioemocionais, justamente visando isso, né? Parece muito pouco, tem hora que a gente olha e fala assim, será que tá dando resultado? Né? Tem dia que eu reúno a equipe e falo, gente, e aí? Fala comigo aqui, porque parece que nós não estamos chegando lá, né? Você vê uma situação de abuso aqui, você vê uma violência doméstica ali, né? Você vê uma criança se envolvendo com álcool, né? E aí eu queria deixar um parênteses para os nossos comerciantes, né? Por favor, por amor, né? Não entregue bebida alcoólica para criança. Sim. Ah, meu pai mandou eu vir buscar. Não, fala para ele vir, né? Primeiro porque é crime, né? Você pode ser enquadrado em algo criminal, de fato. É uma violação da legislação, mas uma consciência, né? Uma criança de 12 anos, de 13 anos, de 10 anos, né? Se envolvendo com álcool. Hoje, quando você pega um território igual ao do bairro Mambueiro, embora a droga está presente, mas o nosso maior grau de problema hoje é com a bebida alcoólica, tanto a nível dos pais quanto a nível dos adolescentes. Então, precisa se blindar isso. Então, fica meu pedido, né, de coração aos comerciantes, de um modo geral, né, mercearias, bares, enfim. Preste mais atenção nesse detalhe. Bloqueie essa venda dentro do seu estabelecimento de fato, né, de verdade. Sim. Tem que conscientizar, né? Tem que pensar, porque todo mundo ali tem família também. Se fosse um filho seu, se fosse um sobrinho seu, né? Eu acho que todo mundo tem que, igual o pastor falou para você, né? A gente tem que amar quem Deus ama também, né? E, Mateus, essa instituição linda, esse trabalho lindo que vocês fazem, o que a gente pode fazer, o pessoal que está assistindo pode fazer para estar ajudando vocês? Nós temos duas formas de ação, né? Nós temos o apoio financeiro, né? E eu louvo a Deus todos os dias por estarmos na cidade de Unai. A gente tem contato com ONGs do Brasil todo e a gente vê que o coração que o Unai tem é só o Unai que tem mesmo, né? Esse calor humano, essa solidariedade, enfim. Nós temos algumas campanhas que a pessoa pode auxiliar a gente. Nós temos doações avulsas, né? Pode ser pelo Pix, pode ser de outras formas também. E nós estamos lançando agora a campanha do Padrinho. A Padrinho uma criança, a Padrinho um adolescente. Né? Essa campanha ela visa custear durante pelo menos 12 meses, né? Ela seria um doador recorrente, o investimento que a gente faz nessa criança, que seria R$125 por mês. Né? Então a pessoa pode nos procurar e falar, olha, eu quero apadrinhar uma criança. Em contrapartida, você vai receber um relatório dessa criança mês a mês, né? Você vai acompanhar ela mês a mês dentro da evolução dela na entidade, vai receber esse feedback, né? Porque a ideia é que traga algo muito personalizado mesmo, tá? Então, aqueles que estão nos assistindo desejam contribuir, pode ser via a campanha do Padrim, que é o nosso lançamento desse mês, devido às demandas que aumentaram, nós precisamos criar mais essa campanha. E nós temos também não, Mateus, eu não consigo apoiar com R$125 por mês, eu consigo dar 5. Tem como? Tem. Nós temos a parceria com o SAI na doação de conta de água, né? Mais uma vez, você pode doar qualquer valor via o Pix ou via transferência bancária, né? Se você pode ligar na instituição, a gente busca a sua doação também. Então, nós temos essas maneiras. Mas a ênfase que nós estamos dando esses dias é na campanha de lançamento do Padrinho da UDEC, né? Ou das crianças da UDEC, melhor dizendo. Então, o desafio é custear uma criança, ou 2 ou 3, né? Durante pelo menos 12 parcelas. A nossa demanda financeira ela cresceu em torno de 28% em 2022. Né? Esse fato se deu primeiro pelo aumento na alimentação,
Né? Hoje a UDEC ela investe algo em torno de R$ 10.000 por mês em alimentação, e mais o que a gente ganha em material. Sim. Então, são 48.000, 50.000 refeições servidas por ano dentro da instituição. É muita coisa. E também pela questão do fluxo de crianças. A gente cresceu aí quase 80 atendidos durante 2022. Então, devido a essas duas demandas de crescimento, tanto na despesa com alimentação, quanto em número de atendidos, nós estamos precisando sim desse apoio financeiro. Lembrando que a instituição está aberta para auditorias, para quem quer ir lá conhecer, né? Para quem quiser sentar na nossa tesouraria, ver o nosso livro caixa, não tem nenhum problema nisso. Né? Pelo contrário, a gente pede que faça isso mesmo. Né? Às vezes surgem ideias que vão nos ajudar bastante a reduzir ou ampliar a captação de recursos. Então, a gente pede esse apoio. E a segunda forma de ajudar, e não menos importante, é a doação do seu tempo. Sim. Né? Como a gente falou, as nossas crianças e adolescentes atendidos, em sua maioria, eles vêm de uma vulnerabilidade social e familiar. Então, uma palavra de conselho, né? Um tempo gasto ali numa roda de conversa, né? A experiência da sua vida, o que você superou na sua vida, né? Tudo isso vai gerar nelas a condição de que é possível elas vencerem também. Né? Então, fica esse segundo convite, ou desafio, né? Em alguns lugares eu brinco que é uma intimação, né? De estar lá com a gente. Né? Olha, eu quero doar uma tarde por mês, por semana, né? Nós temos um voluntário, por exemplo, que é um empresário, né? Que ele me chama muita atenção, porque ele tem 2 empresas, então, assim, tempo não é algo que está sobrando para ele. Mas ele passa uma tarde com os nossos meninos lá hoje, ele dá uma oficina para eles lá hoje, né? De uma forma continuada. Então, é possível, desde que a gente priorize pessoas, né? Sim. E eu queria deixar como apelo uma frase, eu gosto muito de frase, você já viu isso na nossa conversa, né? Que vidas valem mais do que coisas. Sim. Né? Eu não sou contra o crescimento e a prosperidade material, pode ser alguma, pelo contrário. Né? Cresça muito, se prospere bastante, mas nunca inverta as coisas. Né? Vidas sempre vão valer mais do que coisas. Seja os nossos atendidos, seja os seus filhos, né? Mas priorize pessoas. Sim, exatamente. É muito legal, assim, quem puder ajudar, quem puder ser padrinho dessas crianças maravilhosas, vai ser muito bom para essa criança. Também deve ser uma satisfação enorme, né? Você acompanhar ali durante um ano aquela criança que você tá ali apadrinhando, cuidando dela, e você está ali passando o relatório, né? Nossa, ela tá muito melhor, ela tá muito comunicativa, ela tá brincando demais, ela tá muito feliz. A gente foi na casa dela, até os pais estão super satisfeitos com o desenvolvimento dela em casa também, que ela melhorou. Então, assim, é uma coisa que vai deixar seu coração mais tranquilo, que vai trazer benefícios não só para a criança, mas para você também. E, assim, eu convido também, o convite dele também, mas eu também falo para qualquer pessoa que quiser ir lá, conhecer, ver o trabalho, passar uma tarde lá, nem que seja só vendo, né, Matheus, como funciona as aulas de balé, os grupos, né? As reuniões, tudo, as palestras, conhecer como é lá é muito interessante e é muito lindo ver esse trabalho que eles estão construindo. E que dê tudo certo, que amplie mesmo, que vá para o Canaã, para o Novo Horizonte, que a gente quer ver essas crianças, todas as nossas crianças de Unaí, sem estar em caminhos errados, sem estar nas drogas, sem estar na prostituição. A gente quer isso para o nosso Unaí, né? Todo mundo feliz. É verdade, né? Com muito trabalho duro e o apoio da comunidade, né? Eu acredito que é possível, sim. Né? Uma coisa que a gente precisa entender é que nós não estamos fazendo somente por eles, né? Que já seria nobre demais, eu penso. Mas também estamos fazendo por todos nós. Todos nós. Né? Uma criança que não está no tráfico mais, você impediu um índice de criminalidade subir, que poderia afetar sua casa, sua família, seus filhos lá na frente. Sim. Né? Eu costumo dizer que é inteligente investir no social. Né? É inteligente acabar com a pobreza, é inteligente estender a mão para quem precisa,
porque você não está construindo só para essa pessoa, né, de uma forma altruísta, mas você também está colhendo para si próprio. Sim. Né? É um plantio que a gente faz para que a nossa cidade ela seja ainda melhor, ela seja ainda mais ampla, né? Ela seja mais estruturada ainda. Né? Sim. E esse convite, né, tá aberto de verdade, gente. Vem conhecer a UDEC, vem conhecer a instituição, vem conhecer os nossos assistidos, passa um tempo aqui com a gente. Talvez você fale assim, Matheus, eu não sei fazer nada. Né? Vem sentar na mesa com eles, conversar, é só isso. Né? Parece muito simples, mas às vezes uma conversa muda um destino, Laura. Uma palavra. Uma palavra marca aquela criança pro resto da vida dela. Sim. Né? Eu sei que o Naí tem histórias de superação de vida fantásticas. Tem Né? muitas. E nós precisamos mostrar essas histórias, porque isso vai chegar numa criança daquela que às vezes ela está sem perspectiva, né? E ela vai falar assim, se ele venceu, eu consigo vencer também. Né? Eu tive visitando uma ONG, Laura, em Ribeirão das Neves, e uma sala deles lá me chamou muita atenção. Eles fazem uma parte de preparação do mercado de trabalho. Se Deus quiser, é um passo que a gente quer dar também. E eles prepararam uma sala de reuniões, né? Num alto padrão executivo mesmo, né? Com televisão, com ar-condicionado, com cadeiras executivas. E eu questionei o líder daquela ONG, né? Mas para que isso aqui? E ele me falou, Matheus, o adolescente ali, que ele está acostumado com a favela, quando ele chega numa mesa de reuniões dessa, ele trava todinho. Então, olha pra você ver, é uma coisa muito simples que às vezes a gente não se atenta. Né? Eu tô lá disposto a dar o emprego, a oportunidade para ele, mas ele senta na cadeira e não dá conta de falar. Porque ele saiu da zona de conforto dele. Então, nós precisamos preparar isso. Né? E às vezes você fala assim, isso não tem sentido, Matheus. Né? E tem, porque às vezes você vai numa casa e você fala assim, não, tá todo mundo saudável, podia, né, fazer uma horta aqui no quintal, né? Mas às vezes a mentalidade ainda não foi construída dessa forma. Sim. Ele não recebeu a estrutura familiar, educacional que eu recebi. Então nós precisamos gerar isso neles. Né? Então gera essa oportunidade. Pega os nossos adolescentes, vamos organizar, né? Vamos lá conhecer tal empresa, né? Fica aberto para tudo isso. Né? Hoje uma das reclamações do empresariado é essa, né? Falta mão de obra. Né? Então vamos começar a ensinar os nossos jovens. Falta mão de obra, mas e a oportunidade? E a oportunidade. Né? Vamos abrir um leque, vamos conhecer, né, essas crianças. E essas crianças vão ser frutos, né? Futuramente vai ter crianças trabalhando, futuramente vai, igual eu falei antes, vai ter crianças, né? Um empresário, ela pode ser um empresário que vai fornecer alguma coisa para sua empresa, que vai fazer algum trabalho na sua casa, entendeu? Então a gente precisa ter cuidado sim, ter amor, ter paixão com essas crianças para ajudar tudo elas e, igual você falou, ajudando elas também vai ajudar a gente, vai ajudar todo mundo, vai ajudar a nossa cidade. Sem dúvida. Matheus, foi muito bom te receber aqui, agradeço de coração. Estou, assim, muito feliz com tudo que eu escutei aqui que vocês fazem por essas crianças, jovens e adultos também. É muito importante ter uma instituição dessa aqui nessa cidade. É muito importante. A gente é privilegiada aqui, né, em Unai, que tem tantas instituições, mas a sua é muito completa. E a gente precisa disso e a gente vai fazer o possível para ajudar, né, para estar crescendo e multiplicando aí, colhendo frutos maravilhosos, tá? Muito obrigada. E espero, né, futuramente você possa voltar e a gente conversar mais sobre novos projetos, novas coisas. Obrigado vocês, Laura, pela oportunidade. Estamos à disposição, tá? Vamos conversar mais, sim, se Deus quiser. E obrigado quem está assistindo, né? E de coração a gente espera vocês lá, né? Não é possível fazer sem a ajuda da comunidade. Sim. Né? Mas eu queria agradecer esse tempo, essa oportunidade, essa visibilidade que vocês trazem para o projeto, né? Dizer que nós estamos abertos sempre que for interessante, né? Vocês acharem interessante. E tem muita história, tem muita coisa para contar.
né? E se Deus quiser, nós vamos estar juntos mais vezes. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. E quero agradecer vocês também, mais uma vez, pela audiência. Nos acompanhem nas redes sociais e nas plataformas de streams. E também acompanhem nas redes sociais a Aldec, né? No Instagram, no Facebook, tem Twitter, tem tudo, né, Matheus? Tudo. Tudo completinho para vocês acompanhar o dia a dia deles, todos os projetos deles. Muito obrigada mais uma vez, até o próximo.